Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Josi Quinto, sou diretora da Escola de Governança de Ananindeua. Eu estou aqui para falar para vocês sobre a descrição do relato de práticas, que é um instrumento que deve ser utilizado no ato da inscrição daquele servidor que quer participar do prêmio de inovação. Vamos lá? Bom, o primeiro ponto a ser considerado na descrição desse relato de prática é a definição do tema. Então, o primeiro passo que nós vamos dar é esse. E quando a gente pensa em definir um tema, esse tema ele precisa transmitir uma boa mensagem com o mínimo de palavras, ou seja, ele precisa ser objetivo. Esse tema ele está transmitindo uma mensagem positiva, ele está diretamente relacionado ao assunto que você quer desenvolver. Se tá, vamos para o próximo passo. O próximo passo é a gente entender qual é o assunto que essa prática ela está relacionada. Ela está relacionada a qual categoria exigida pelo prêmio. Lembrando que esse prêmio ele tem duas categorias, né, pessoal? Então, a primeira categoria é o plano piloto e a segunda categoria é o case de sucesso. Então, no teu relato, a tua prática, ela é um case de sucesso? Você já leu direitinho lá no edital o que é o case de sucesso? O case de sucesso é aquela prática inovadora que já deu certo em Ananindeua, a gente já tem resultados positivos e a gente já transformou uma realidade. Então, ele se torna um case de sucesso agora apenas para a gente fazer o registro dessa prática. E tem também a outra categoria, que é o plano piloto. O plano piloto é uma prática que ainda não foi implantada em Ananindeua, mas é uma excelente sugestão, é uma solução de gestão e que tem tudo para dar certo em Ananindeua e transformar uma realidade. Então, a gente precisa primeiro entender se esse tema ele está relacionado, se ele é um case de sucesso ou se ele é um plano piloto. Então, beleza, pessoal, a gente definiu. A gente já pensou no tema, aquilo que eu quero fazer, eu já defini se ele é um case de sucesso ou se ele é um plano piloto, e aí eu preciso me encaixar nos eixos exigidos por esse prêmio. Então a gente tem alguns eixos que estão lá descritos no edital, a gente tem o eixo social, o eixo de infraestrutura, a gente tem o eixo ambiental, né? Então a gente precisa entender qual é a relação do assunto que eu quero abordar com o eixo exigido. Então, lá no eixo social, por exemplo, no eixo social, eu posso ter soluções ou práticas que já deram certo dentro do âmbito da saúde, por exemplo, dentro da educação, na assistência, né? Então, tudo isso envolve o eixo social. No eixo ambiental, quais são as práticas que impactam de forma ambiental? Então, é nessa linha de pensamento que a gente vai definir o nosso tema. Então, gente, a gente já definiu o tema, a gente já entendeu qual esse tema está encaixado em qual categoria, qual é o eixo dele, a gente já passou pelo passo da problematização, onde eu faço a descrição da realidade atual ou da realidade anterior, e agora a gente parte para a parte mais gostosa do relato, da descrição desse relato, que é a descrição da prática inovadora. É aqui que a gente deve se esbaldar nas ideias. Então, primeiro ponto que a gente precisa colocar nesse item é definir quais são os objetivos. Onde é que eu quero chegar com essa prática? Essa prática, qual é o tipo de mudança que ela pretende ou pretendeu modificar? Lembrando, gente, que os objetivos, a gente sempre utiliza o verbo o quê? A gente utiliza o verbo no infinitivo, né? Então, propor alguma coisa, fomentar uma discussão, capacitar equipes. Então, o primeiro verbo utilizado nos objetivos é sempre no infinitivo. E aí, esses objetivos, a gente precisa entender que a gente tem o objetivo geral e a gente tem o objetivo específico. Objetivo geral, eu estou trabalhando de uma maneira muito ampla, né? Qual é o objetivo principal?
E para a gente definir os objetivos específicos, que não precisam ser muitos, tá, gente? 2, 3 no máximo. Então, os objetivos específicos são os pequenos passos que a gente precisa alcançar para poder chegar num objetivo maior, que é o objetivo geral. Após a definição do objetivo, qual é o público, gente? Qual é o público que vai ser alcançado com essa prática inovadora? Essa prática que já deu certo ou essa prática que tem todo um potencial para dar certo? Quem é o público direto dela? Quem será diretamente impactado com essa mudança? E quem é aquele que de forma indireta também será impactado, né? Então, por exemplo, se eu estou investindo, se eu estou propondo ideias de capacitação para o servidor público de Ananindeua, se eu estou fazendo essa proposta de prática, o público direto vai ser quem? O servidor de Ananindeua. E quem é o público indireto, no caso? Quem vai ser impactado, no caso? A gente vai ter um impacto direto na sociedade de Ananindeua, no munícipe, né? Porque se a gente tem servidores capacitados, a gente tem servidores mais felizes, a gente entende isso, que a gente tem servidores mais felizes, servidores mais aptos a dar boas informações. E quem é que ganha com isso? É o munícipe. E após a definição dos objetivos do público-alvo, como é que esse trabalho se deu? Como foi que a gente teve aquele insight? Ou eu, enquanto único inscrito, ou a minha equipe? Como é que a gente pensou nessa ideia? Partiu de quando? Qual foi o primeiro pensamento para a gente falar, não, vamos escrever uma prática inovadora? Bora pensar uma mudança, uma solução para uma realidade? Como é que se deu isso, gente? Como é que foi o trabalho em equipe? Após a primeira ideia da construção dessa prática, como foi que a equipe trabalhou? Ou então, como foi que você trabalhou? E após isso, vamos falar de quais são as ações. Qual é a minha primeira ação para que essa prática possa ser realizada? Ou então, qual foi a primeira ação que nós tivemos na realização dessa prática? Então, aí é o momento de vocês falarem de uma forma bem detalhada do passo a passo dessa prática de vocês, né? Quais foram as etapas de implementação? A gente primeiro teve que construir um sistema. A gente teve que primeiro pensar num sistema de gestão. Foi o primeiro passo. Depois, no segundo passo, após essa implementação desse sistema de gestão, a gente teve que fomentar a conscientização do uso. Depois dessa etapa da conscientização do uso nesse sistema de gestão, a gente teve que treinar servidores e assim por diante. Qual foi o passo a passo? Tentem colocar em minúcias esses passos da realização dessa prática inovadora. Então, pessoal, após a gente ter se deleitado na caracterização dessa prática, a gente chega num ponto muito importante, que é a definição dos recursos a serem utilizados ou os recursos que foram utilizados na implementação dessa prática. Vamos ver? Então, a gente precisa saber, no caso do plano piloto, né, quais serão os recursos que nós vamos utilizar. E no caso dos cases do case de sucesso, quais foram os recursos utilizados. Então, quando a gente fala de recurso, a gente precisa fazer a descrição do recurso na sua totalidade. Então, quando a gente fala de totalidade, eu preciso descrever quais são os recursos humanos, né? Então, eu preciso colocar no meu relato quais são as pessoas, quais são os técnicos que a gente precisa ter para fazer a implementação, ou qual foi a equipe utilizada para que esse case de sucesso tivesse dado certo. Então, quais são os recursos materiais? Quais são os recursos tecnológicos na implementação dessa prática? E quais são os recursos financeiros também?
tentem trabalhar com números, tentem chegar numa disposição mais real possível, em termos de quantitativo, em termos de especificidades para poder dar certo ou em especificidades que deram certo. E em relação aos recursos financeiros, é importante a gente falar de onde é que vem o dinheiro. Tem orçamento para isso? A gente precisa fazer uma previsão orçamentária para isso? A gente vai trabalhar com financiamentos? A gente vai trabalhar com parcerias, com convênios? De onde é que vem o dinheiro para poder dar certo? Ah, a gente não precisa de recurso financeiro. Se não precisa de recurso financeiro, então colocar lá, relatar por que não precisa desses recursos financeiros. Onde é que vocês podem buscar essas informações? Nos departamentos, nas diretorias financeiras dos órgãos ao qual você faz parte. E a gente precisa fazer uma descrição detalhada, gente, desses recursos, porque esse ponto ele é super importante, porque a gente consegue visualizar como foi o passo, né? Lembram lá na caracterização que a gente definiu as ações, a gente falou das etapas, aí a gente consegue casar as relações, né? Para cada etapa, quantas pessoas participaram dessa etapa? Quantos de recurso financeiro a gente utilizou nessa etapa? Então, gente, tentem conversar item por item desses relatos. Se eu descrevi lá na caracterização 4 etapas, quais foram os recursos utilizados para cada etapa? Aí não esqueçam, né? Que os recursos a gente entende de recurso humano, recursos financeiros, recursos materiais, recursos tecnológicos. Tentem fazer uma descrição detalhada de toda essa realidade, ok? Então, gente, nós passamos, já fizemos a definição dessas etapas, né? Já descrevemos de forma muito detalhada essas etapas, a gente já fez a descrição dos recursos utilizados em toda a sua totalidade e agora a gente vai poder falar de resultados, né? De resultados, no caso, para o case de sucesso e de resultados esperados para o plano piloto. Então aqui vejam bem, quero falar primeiro dos cases de sucesso, ou seja, aquelas práticas que deram certo, né? Então quais foram os resultados, gente? Modificou realmente a realidade? E como é que você vai descrever esses resultados? Com base nos indicadores. E é super importante vocês apontarem realmente esses indicadores com registros, com mudanças, com transformações, com os índices e assim por diante, né? E quais são os mecanismos de aprimoramento? Essa prática deu certo, mas isso significa que a gente não pode aprimorar? Podemos aprimorar. Tudo na vida a gente precisa aprimorar. Então, quais são os mecanismos que a gente vai utilizar? Instrumentos de avaliação, a gente vai utilizar instrumentos de monitoramento para que essa prática ela possa ser aprimorada. Esse ponto aqui também é importante, uma sugestão é que vocês podem colocar perspectivas, né, com esse aprimoramento. Aprimorando tal ponto, a gente vai melhorar no seguinte quesito e assim por diante. E, gente, na caracterização da situação esperada é para o plano piloto, né? O plano piloto é aquela prática, recordando, né, que é aquela prática que ainda não foi implementada em Ananindeua. Então, se ela não foi implementada ainda, qual é a situação, qual é o contexto que a gente espera? Quais são os resultados que a gente espera que com a implementação dessa prática, o que a gente precisa mudar, né? Então, é uma visão futura. Quais são as metas? O que a gente quer mudar realmente? E quais serão os indicadores para a gente poder observar essas metas? Quais são os mecanismos que a gente vai ter para poder observar se essas metas serão ou não atingidas? E também, né, gente, que é importante, assim como para o case de sucesso, quais são os mecanismos de aprimoramento? Então, ao atingir essa meta, como é que a gente pode aprimorar cada vez mais? O que a gente pode fazer como um plus, um bis, né, para poder
essa prática ser cada vez melhor. Então, gente, ufa, né? Chegamos na parte final desse relato, que são as considerações finais. Vamos lá? No case de sucesso, a gente precisa descrever quais foram os obstáculos enfrentados. Afinal de contas, nem tudo é a mil maravilhas, ainda mais para a gente implementar, fazer uma mudança, né? A implementação de algo novo, com certeza houveram obstáculos. E a gente da comissão do Prêmio de Inovação, a gente quer saber quais foram os obstáculos enfrentados. Até porque, para que isso sirva de lição, né, na implementação de novas práticas, a gente precisa entender que houveram obstáculos. Então, quais foram esses obstáculos enfrentados na implementação dessa prática inovadora, no caso do case de sucesso, né? Quais são as oportunidades que a gente tem a partir de agora? Eu implementei essa prática, beleza, tá tudo certo, deu tudo certo, mas e agora, o futuro? Quais são as grandes oportunidades que a Ananindeua vai ter, aliás, teve com essa implementação? E a justificativa da inovação. A gente já vem justificando desde o início, né, pessoal? Mas esse é o momento para vocês falarem por que essa prática ela é considerada uma prática inovadora. Quando a gente pensa no plano piloto, quais são as oportunidades que essa prática, após ser implementada, quais são as oportunidades que a Ananindeua terá? Né? Quais são os avanços que a Ananindeua terá? Quais são as possíveis ameaças? Quando a gente fala em ameaças, vocês podem também entender como obstáculos. Quais são os possíveis obstáculos que essa prática, ao ser implementada futuramente, quais são os possíveis obstáculos, as possíveis ameaças que podem fazer com que a nossa prática não dê certo? A gente precisa fazer uma previsão, né, de o que pode atingir, fazer com que essa prática não dê certo. E também eu preciso justificar, eu preciso dizer por que essa minha prática que eu estou apresentando, por que ela pode ser considerada inovadora. E aí, pessoal, eu espero que vocês caprichem nessa justificativa, tá? Porque é ela que vai dar uma sustentação também para poder justificar como uma prática inovadora e que pode servir como uma estratégia de convencimento para a banca avaliadora de vocês. Bom, é importante também a gente apresentar no final dessa descrição quais foram os livros que nós utilizamos, quais foram os documentos solicitados nas secretarias que serviram de base, de embasamento bibliográfico para que vocês possam descrever a prática de vocês. Foram utilizados jornais? Quais foram os jornais utilizados? E sites? A gente faz muita pesquisa no ambiente virtual. Quais foram os sites visitados? É importante que na organização, assim como também de todo o projeto, é importante que vocês obedeçam alguns mecanismos metodológicos. A base desse mecanismo, que pode nos render um outro vídeo, né, é a explicação da ABNT 6023. É nela que vocês vão conseguir saber, por exemplo, organizar esse referencial bibliográfico, que eu já adianto para vocês que na descrição eu preciso colocá-los, por exemplo, é obrigatório que eu coloque em ordem alfabética, por exemplo, que não basta somente citar o autor, mas que esse autor precisa ser devidamente apresentado por sobrenome, vírgula, nome. Então, essa regra aqui, a ABNT, ela vai poder facilitar para vocês como é que vocês vão organizar esse referencial teórico e assim como toda a descrição lá da prática inovadora no corpo do texto. Ok, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, procurem a Secretaria Municipal de Administração, que é o responsável pelo Prêmio Inovação de Ananindeua, por meio da Escola de Governança Pública de Ananindeua. Tchau!